muito grande. Nossa, é mais complicado, é mais caro, mas você tem os meios de fazer a sua assinatura digital. É uma grande vantagem, né? E, uma parte do mundo usa essa ideia de assinatura eletrônica, que está começando a ficar comum no Brasil. Vocês já devem ter tido a oportunidade de receber um pacote do FedEx, do DHL, e assinar num tablet, com o dedo ou com uma caneta. Então, isso é uma modalidade de assinatura eletrônica que pode ser usado clicando, né, num botão no website, ou pode ser... Está começando a ficar comum, não sei se alguns de vocês já devem ter aberto uma conta no Banco Original, no Nubank, em algumas dessas startups de internet, também se está fazendo registro de concordância com uma obrigação ou uma contratação, com uma foto, com um vídeo. Isso é um tipo de assinatura eletrônica. A ONU tem uma norma, que é a UNCITRAL, que meio aponta que não é tecnologicamente orientada. Estados Unidos, Inglaterra, vários lugares usam esse tipo de assinatura. A gente tem agora lá no portal. Por que a gente tem agora no portal? Porque está se usando para transações de baixo valor, está se usando quando não é possível usar um certificado digital, porque o seu cliente vai comprar uma única vez. Quando que um advogado, usando o site do portal de assinaturas OAB, usaria assinatura eletrônica? Teca, você está louca, por que você está falando disso? Bom, estou falando disso porque é raro um cliente seu ter um certificado digital. Você tem um certificado digital, mas o seu cliente nem sempre. Então, se você quer que o seu cliente assine alguma coisa com você, você pode usar o portal para fazer isso. Você pode usar os seus créditos para fazer isso. Aqui tem um exemplo de protocolo construído para assinatura eletrônica. Você pode fazer uma foto, você pode tirar o GPS de onde o sujeito estava, tem uma série de elementos. Qual é a segurança que você tem? É que o portal vai autenticar esse indivíduo de alguma maneira e depois vai guardar os dados que ele conseguiu coligir ao colher essa assinatura, né? Como, por exemplo, isso, qual foi o dispositivo, aonde que ele estava, o GPS, uma foto que tirou naquele momento, ou simplesmente que ele clicou. E-mail registrado. Isso é um produto novo que a gente vai colocar também no portal da OAB, e que é bem interessante, porque é o aviso de recebimento, é o AR. Então, assim como a gente tem uma bonificação de documentos, assinaturas digitais e assinaturas eletrônicas para cada advogado no portal OAB, a gente vai ter também uma bonificação em e-mails registrados. Estou aqui com o nosso parceiro da Leida, que é uma organização nossa parceira para esse produto. Cada advogado vai ter 5 desses ARs por mês, junto com a nossa bonificação. Depois a gente vai ver, aqui é um modelo do certificado, você manda um documento para o seu cliente, manda o contrato para ele assinar, manda alguma coisa para ele, e você tem que fazer prova de que você mandou. Você manda um e-mail registrado. E aí, se der problema, você vai ter elementos para dizer, eu mandei o e-mail, e está aqui, não sou eu que estou dizendo, nem vou ter que entrar com um processo no meu provedor de e-mails e fazer perícia. A CertSign vai dizer, a Leida vai dizer, você tem um certificado de que você enviou aquele e-mail, e que vai com anexos e tal. A gente já vendeu isso para seguradoras, já vendeu isso para bancos, isso é uma ferramenta muito interessante de digitalização e de eliminação de papel. Assinatura de servidor. Se você tem 5.000 documentos para assinar, você não vai colocar o token e assinar 5.000, 10.000 documentos. A gente tem um produto novo, que é a assinatura de servidor, eu vou passar bem rapidinho, porque isso é uma oficina, não uma apresentação de produto, isso aqui é mais para uma organização, né? Você também pode, se você tem um pequeno escritório e usa um ERP, usa um software de gestão, você pode pedir para o seu fornecedor, olha, liga no portal, o portal tem uma API, né? O que é uma API? É uma interface entre sistemas que você pode utilizar o portal
o seu sistema de gestão pode usar o portal para fazer as assinaturas. O portal da OAB. Todos os advogados ligados à OAB, qualquer um que tenha um registro OAB, pode se cadastrar no portal e ter a bonificação. Se ele não tem o certificado CertSign, também não tem importância. A gente fez a parceria com a OAB Federal, e você, através do seu CPF, a gente vai perguntar para o web service da OAB Federal, e ela vai dizer que você é advogado, e a gente vai oferecer a bonificação. A gente pretende oferecer isso também para sociedades de advogados, né, grupos de trabalhos de advogados, sociedades de advogados. Por quê? Porque os advogados são knowledge workers, né? São trabalhadores intelectuais, são os primeiros, são o tipo de cliente ideal para o nosso produto. A nossa ambição é muito grande, a nossa ambição é planetária. Então, a gente precisa de clientes que usem, que sejam, né, muito sofisticados, e vocês são, né? Vocês estão escrevendo o tempo todo, né? Estão mandando documento para todo lado, então... É isso aí, ó. Essa é a carinha, se vocês não viram. Quem aqui já entrou no portal da OAB? Puxa, muito bom. A gente tem recebido várias mensagens, é muito legal, assim. Já antes da gente fazer o portal OAB, a gente já recebia muitos. Vocês são os primeiros usuários que o portal teve. Engraçado, porque eu escrevi um processador, desculpem uma pequena digressão, eu escrevi um processador de texto em 1978. Adivinha quem eram os primeiros usuários? Os advogados. Adivinha quem estava fazendo software quando devia estar mandando comprar? Os tribunais. Então, isso aqui vai acontecer para cada onda tecnológica, mas é incrível, é incrível como a vontade de aprender e a capacidade de se adaptar que na minha carreira eu vi a sua profissão existir. Aos trancos e barrancos. Será? Bom, então vocês estão vendo a cara dele aí, ele é uma aplicação responsiva, como disse o Lau, né? Não tem sentido uma aplicação web não ser adaptável para os vários formatos, então ele se adapta para o tablet, para o celular, para o tamanho de tela que você tiver. A gente tem uma app também, você consegue baixar a app e você consegue configurar a app para acessar o portal OAB, porque ela normalmente está... A gente vai achar um jeito de você baixar direto a app do portal OAB, mas por enquanto você tem que baixar do portal e configurar. Aqui a gente está vendo uma cara, a cara principal dele, né, minha página, essa te dá uma ideia geral de como está a sua conta. Você tem os seus créditos, qualquer um que tenha uma conta pessoa física pode fazer uma conta pessoa jurídica. E aí, vocês, muitos aqui já entraram, não vou cansar todo mundo lendo a página, vou só passar rapidamente aqui nas coisas principais. Você pode enviar um documento para ser assinado, você pode gerar. Está muito pobre ainda o nosso gerar, a ideia é que esse gerar aqui tenha documentos que são os que vocês usam mais. Então, por favor, entrem lá no Fale Conosco e mandem sugestões de tipos de gabaritos, tipos de documentos padronizados que vocês gostariam para a gente colocar no gerar. Vocês estão vendo do lado aí transações disponíveis? Multilateral. O que é multilateral? Essa é uma dúvida que talvez vocês possam nos ajudar também a chamar. Multilateral é um contrato com até uma linguagem jurídica, né? Muitas partes assinando. E talvez seja o caso de mudar isso para contrato, né? Mas também poderia ser fluxo. É difícil definir nomes quando você quer atender a muitas categorias profissionais diferentes. A gente, no portal de vocês, a gente pode especializar para vocês. Se vocês quiserem chamar de outra coisa, a gente pode pôr outro nome aqui. Sintam-se à vontade. A casa é sua. A gente quer aprender com vocês. Então, multilateral são quando você quer muitas assinaturas, pode ser até 10, e aqui tem gente pedindo arquivos com 100 gigabytes, tem gente assinando arquivo com 300 gigabytes. O que é um arquivo com 300 gigabytes? É um laudo de um perito com fotos, né? Bom, unilateral. Unilateral é uma assinatura só. Aqui a gente está nessa dúvida de chamar uma assinatura só, até 10 assinaturas, até 5. Ajudem-nos, digam-nos como é melhor.
Unilateral ou multilateral sem protocolo. Que diabo é isso? É um jeito de dizer PADES. E vocês já vão entender por quê. O CADES faz um protocolo e o PADES é o arquivo PDF. E o arquivo PDF, ele é um diretório, ele tem montes de arquivos dentro dele. Um deles é a assinatura digital. Aqui vocês veem que eu posso subir, eu pedi para enviar, para carregar, e eu posso carregar um único documento, ou eu posso carregar um lote. E aqui ele é muito bom para fazer. Desculpem, eu estou aqui uma mãe pressurosa. Eu não sou a única, não. Tem várias mães lá do portal, na Certsign. E pais também. Então, você pode carregar um lote. Eu esqueci, me desculpem, aqui do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito de vocês também é o meu direito, vocês estão vendo lá, transações disponíveis, né? Multilateral. Em azul tem 100 bônus, e em cinza tem 22. O que é isso? Esses 100 são os 100 documentos que vocês têm por mês. Não é cumulativo. Todo mês você pode subir 100 documentos, até 10 megabytes cada um, até 10 assinaturas cada um. Esse 22 em cinza é porque eu tinha créditos aqui, eu tinha posto dinheiro. Então, em azul é o que você recebeu de bonificação, de benefício, em cinza é o que você comprou. Poxa, mas não é de graça? Bom, de graça é assinar documentos, subir documentos, vários tipos de documentos. A gente pretende ter outros tipos de serviço. Por exemplo, esse do e-mail registrado vai ter uma bonificação de 5 e-mails registrados. Se você precisar de mais, você vai comprar no pré-pago. E aí, sendo advogado, você vai ter um desconto significativo, diferente de todo mundo. A gente pretende ter outros serviços além desse, por exemplo, mandar para o cartório, mandar registrar um título, né? Cartório civil. Aqui a gente está vendo a tela de subir um lote. Escolha um arquivo, você pode subir. A Câmara de Comércio de Energia Elétrica chegou a fazer um teste de subir 1000 arquivos de uma vez, no browser. Funcionou. Convido vocês a fazerem um teste. Aqui, como aparece a assinatura? Aqui a gente está subindo um arquivo, né? É uma oficina, então eu estou mostrando para vocês como é que a gente vai subir nosso primeiro documento para assinar. A gente vai subir um só, e aí mostra como, vai subir um lote, como é que a assinatura vai ser mostrada no documento. Aqui você pode montar como vai aparecer. Por quê? Essa é a grande dificuldade da assinatura digital. Só é possível verificar uma assinatura digital usando um computador. A gente depende da máquina para fazer isso, porque é uma conta com um número enorme. Então, como é que a gente faz a verificação? Tem duas maneiras, que a gente vai ver aqui. Então, só que antes de... a gente vai precisar tangibilizar essa assinatura para que ela possa ser verificada por alguém, ou ser levada para um terceiro, apresentar num balcão, e essa pessoa fazer a verificação. Né? Então, uma delas é essa aqui, o que está padronizado aqui, mas você pode escolher, e a gente vai ver como você escolhe, né? Você pode adicionar, a gente chama isso de um formato de assinatura. Eu vou dizer se eu quero no rodapé, na lateral direita, o quê? As marcas que vão permitir fazer a verificação, de tal forma que se eu imprimo o documento, entrego para um terceiro, ele tem elementos naquele documento do que ele precisa fazer para verificar a validade, a legitimidade daquele documento. Aqui, depois que eu subi o arquivo, escolhi tudo que eu queria, né? Tá vendo? Eu estou subindo um lote. Se vocês verem aí do lado direito, confira antes de enviar documentos. Eu estou com 3 documentos. Exemplo de contrato de aluguel final, Amazon Scamming, contrato aluguel, embaixo sou eu só assinando. Aqui eu ponho meus dados para assinar. Do lado, eu tenho as coisas que eu posso fazer, assinar, observar, autorizar. Você pode criar um fluxo no seu escritório, no seu grupo de trabalho, de tal forma que uma pessoa sobe, você autoriza e a máquina assina para você. É um caminho. Você pode fazer um fluxo tão complexo quanto você precisar, só ir acrescentando participantes. Está vendo aí esse botão adicionar participante?
você vai colocando gente. Essas pessoas podem autorizar, observar ou podem assinar. Aqui não tá, aqui está sem a opção assinar eletrônico. Essa é a opção assinar com certificado digital. Além de criar um fluxo e definir que várias pessoas vão autorizar, observar e assinar, eu também posso fazer com que o sistema envie, né, por e-mail, o documento ou um link. Aí vocês veem, quero enviar o documento assinado, ou seja, depois que ele for assinado, eu posso colocar uma lista aqui, pode ter 50 nomes. Algum dia os tribunais vão aceitar por correio, por e-mail, né? Muito provavelmente, o dia que vocês vencerem aí o seu pleito, porque não é difícil, né? Existem quase todos os sistemas de conteúdo aceitam conteúdo por e-mail, né? Se tiver assinado, ele pode verificar a assinatura. Se ele criar um caderno, um livro de mensagens, como o SPED fez, né? Se tiver um protocolo XML, não vai precisar, né, de grandes esforços para automatizar esse recebimento, para fazer ele assíncrono, né? Porque uma das reclamações que eu ouvi aqui hoje de vocês é que tudo tem que ser síncrono. O que é ser síncrono? Você tem que estar na frente da máquina para fazer, né? E o e-mail, esse velhinho fabuloso que tem 30 anos, ele é a ferramenta principal do assíncrono, né? Você manda e o sujeito vai receber. Você não precisa ficar lá esperando, né? A máquina manda para você, a máquina recebe, e de alguma maneira vai ter um outro processo lá da máquina que vai fazer a verificação. Então aqui a gente está vendo que a gente pode mandar a coisa assinada, né, ou as várias, aqui eu estou assinando um lote, eu posso mandar para quantos destinatários eu quiser. Eu posso mandar o link, vocês veem aqui embaixo como o documento será disponibilizado. Posso mandar um link, que aí o indivíduo clica e vem para o portal, ou o portal pode mandar isso como um anexo, que é precisamente o caso que estava falando de usar dos sistemas receberem. Depois eu posso também pedir para, em vez de mandar o documento, só avisar, olha, foi enviado. Por exemplo, você manda para o seu cliente. Todo mundo assinou, e aí você pede para o sistema avisar o cliente, a secretária do cliente, a secretária do outro cliente. Você pode... aqui é o que a gente chama de notificação. Bom, mandei o documento, ele foi assinado... Não, eu mandei o documento e aí o sistema me avisa que, olha aí, dona Maria Tereza, tem 3 documentos para assinar. E ele já me manda que documentos que são, e se eu clico para assinar todos, está vendo? Clique aqui. Se eu clicar, se eu for todos, ele já vai me mandar para uma tela para assinar os 3 de uma vez. Se eu assinar em cada um, eu vou assinar aquele que eu cliquei. Aí aparecem, eu acompanhei, né? Fui lá e disse que queria assinar, vou parar no portal. Isso pode ser feito web, eu posso estar no meu cliente de correio, né? Aqui eu estava no meu cliente de correio, cliquei no link, fui parar no browser, no navegador, né? Chrome, Explorer, Linux, Macintosh, sem Java, não precisa de Java, a gente tem plugins para cada um deles. Vamos lançar agora no final do mês o plugin para Mozilla, porque Mozilla, né, o Firefox, era o último que ainda precisava de Java. Até eles desistiram do Java. Então, vamos ter plugins para esses 3, e aqui vocês veem a interface, né, que é uma interface que parece Gmail. Puxa, parece mesmo Gmail. Pois é proposital, porque todo mundo usa Gmail, né? Então, milhões de pessoas usam Gmail, a ferramenta é a mesma, Angular é também responsiva, e aqui eu também posso fazer isso no dispositivo móvel. Aqui vocês veem que quando eu clico, aqui o sistema me diz que isso é para assinar aqui do lado esquerdo, eu cliquei em cada um deles, poderia ter clicado só ali naquele quadradinho do lado de ações, e aqui eu fui lá e cliquei em ações, e vocês veem as coisas que eu posso fazer. Assinar, autorizar, bloquear, liberar, ocultar, visualizar, excluir. São todas funções que eu talvez queira fazer. Por exemplo, você tem um cliente chato que vive te mandando um contrato que você não quer assinar. Você pode ocultar esse contrato. Olha, já falei que não quero assinar,
né? Aqui sou eu assinando o lote dos 3 documentos, escolhi o certificado, e ele vai assinar os 3, ele vai pedir a senha, eu vou colocar a senha e o sistema vai assinar os 3. Assim como assinei os 3, poderia ter assinado 200, ou muito mais. E aqui eles saem aguardando minha ação e vão para finalizados. Aqui é como ele aparece, se eu clicar lá num deles, né, ou seja, em qualquer ponto, eu vou ter aqui os dados, vou poder baixar as informações. Aqui é mais um pedaço da tela, não caberia numa tela inteira aí, quem que participou. Aqui eu tenho as notificações, se eu clicar nesse número em azul aí do meu lado esquerdo, acho que é do lado esquerdo de vocês também, vai aparecer em que horas que foi transmitido, todos os dados, todas as comunicações ficam guardadas aí. E aqui eu posso, as ações que eu posso fazer com esse arquivo, eu posso baixar a versão para impressão, como falamos, é aquela questão de criar um arquivo que vai ter as marcas, que vai tornar possível tangibilizar a assinatura eletrônica, entregar na mão de um agente num balcão ou de um terceiro, com as informações de como ele verifica o arquivo original, o arquivo que foi oferecido ao sistema, e baixar as assinaturas, que é baixar a coisa técnica, baixar os bits da assinatura digital. Aqui a gente tem uma visão desse versão para impressão. Então, a gente vê que tem uma marca no rodapé, tem uma marca na lateral. E o que diz esse rodapé? Não sei se dá para ler aí, este documento foi assinado digitalmente por Maria Tereza Arão. Para verificar as assinaturas, ele me dá uma URL e me dá um código. Esse mesmo código aparece numa página que a gente acrescenta no PDF, que é o protocolo de assinatura. Vocês já estão familiarizados com isso. A maior parte dos sistemas, mesmo os que não têm assinatura digital, tem um mecanismo de verificação vis-à-vis, em que, através de um código, eu vou para um site e eu vejo o documento que eu tenho em mãos no site, né? Esse é o mecanismo. E aqui a gente tem uma série de opções, aquelas que estavam lá no formato, lá no começo, quando mostrei para vocês. Se eu ler esse QR Code, eu chego no arquivo assinado. Então, se o meu cliente quer ver qual foi eu posso ter no mesmo documento uma assinatura digital, a minha, de advogado, e a do meu cliente, que não é advogado, eletrônica, com o dedinho no touch. Aí vem uma coisa bem interessante, que é aquilo que falamos. Aqui é como o cliente ou o agente que recebeu o documento no balcão vai fazer a verificação por protocolo. Tem essa verificação com o código, que está aí do lado esquerdo, e do lado direito a gente vê um outro jeito de entrar no verificador. Né, no verificador, que é quando eu baixo as assinaturas originais. Essa terceira opção aqui do baixar assinaturas é para baixar um arquivo que eu posso verificar com esse botão azul aqui do lado direito, que é ir para o verificador CADES. A gente vai ter esse verificador também para PADES, padrão brasileiro, né? E também para CHADES. Para o ano que vem a gente vai ter para CHADES, para todos os documentos do SPED, para os documentos, para o OpenXML, que é o Office, e para os documentos do LibreOffice também, ou seja, tudo que é XML a gente vai conseguir também. A ideia é tão importante verificar quanto assinar. Aqui uma visão do verificador, que você pode também subir um arquivo só ou subir um lote, tal como a gente teve lá a gente viu antes para subir os arquivos. E aqui eu vou passar rapidamente, que vocês já devem estar muito cansados, como é que eu faço as configurações, vou passar só para vocês escolherem, verem que tem muitas opções aqui. Primeiro, importante, do lado direito, em amarelo, alterar senha. Façam isso, criem uma senha para poder usar o portal com a app, descer a app do portal, configurar lá oab.portaldeassinaturas.com.br, onde tem configuração de contexto. Desculpem, eu devia ter posto uma tela aqui com onde que configura, mas a gente já vai ter uma atualização aqui. Aqui, fuso horário, essa é uma coisa legal.
Nossa ambição é enorme. Por quê? Porque o Brasil é muito especial nessa questão da assinatura digital. Então, a gente traduziu o portal para 6 línguas: inglês, francês, italiano, espanhol, alemão e holandês. A gente vai ter, nesse site que vocês já acessam, no site de Varejo Certsign, a gente vai ter as várias línguas habilitadas. Então, se você tem um cliente que fala outra língua, ele vai poder usar, só que se ele for comprar, ele vai comprar em reais, né? Então, mas a gente vai ter isso para a América Latina com outra moeda e em outros lugares. Por isso que vocês veem aí o fuso. Aqui você escolhe, você pode criar como é que é o seu formato de assinatura, com rodapé, sem rodapé, com QR Code, sem, com... Aqui, quando é CADs ou PADs, então tudo isso está na área de configurações. Aqui, quando é PADs, eu posso escolher o que vai naquele retângulo lá do PDF. Aqui sou eu escolhendo alguns padrões para não ter que ficar toda hora escolhendo, por exemplo, no fluxo de assinatura, se eu quero pastas, o portal tem pastas, você pode criar pastas, dar acesso a outras pessoas que estão no portal. Cada vez que alguém põe uma pasta, põe um arquivo dentro da pasta, você é avisado. Tudo o que acontece, você tem uma secretária, um assistente, tudo que ele faz naquela pasta, você vai ser avisado. De tirar, de colocar arquivos, de apagar arquivos, são a nossa solução de pastas. A gente pretende, para o ano que vem, estar ligado no Dropbox, no Google Drive e tudo mais. Aqui você pode criar também uma empresa ou um grupo de trabalho. E você pode colocar funcionários, gente que não tem certificado OAB, que pode ter uma senha, ou pode ter um certificado digital, você escolhe e você configura. Que você está na rua, você está na audiência e o seu assistente está no escritório, pode te ajudar sendo o operador do seu escritório. Aqui, os poderes que você pode dar para os seus funcionários. A última parte, créditos e benefícios. Então, a página de créditos, vocês veem aí, aqui ou você tem ou 100 multilaterais, ou 100 multilaterais sem protocolo, ou 100 unilaterais, ou 100... Isso é ou. Eu também posso ter 50, ou seja, qualquer combinação, ou seja, são 100 documentos de bônus. Qualquer documento. Os grandes de fluxos, né? Ou com uma única assinatura. E você tem, do outro lado, as coisas que você pode ter comprado, né? Aqui são os planos pré-pagos, que para a OAB a gente está oferecendo 50% de desconto. Então, nesse plano de R$ 24,00, né, R$ 23,75, você tem 5 documentos até 10 assinaturas ou 20 com uma assinatura só. Vocês não precisam desses planos, imagino, porque 100 documentos de qualquer tipo devem cobrir a maior parte das necessidades. A gente está remodelando, a gente vai ter esses planos mensais, a gente vai ter também uma condição super especial para vocês, para gente que tem, por exemplo, dos 300, 500, 1.000 documentos que com uma única assinatura, se esse for o caso, a gente vai ter isso como bonificação também. Então, ainda não está fechado, mas a gente vai ter novidades muito boas para vocês nesses planos. Desculpem aí a quantidade de slides, mas é isso. Espero que vocês aproveitem. Obrigada. Tá acesa. Tá acesa. Tá não, mas tá acesa. Bom, Tenta de trás, puxa de trás. Tá não, fala. Não, eu queria... a explicação foi meio técnica, até eu que conheço o portal fica meio difícil, eu queria traduzir um pouco. O advogado pode, por exemplo, assinar um recibo de honorários, assinatura unilateral. Ele disponibiliza no site, aí ele dá um link pro cliente, e o link é público, qualquer um acessa, ou pode mandar aquele QR Code? O portal manda para você, só diz qual é o... Você tem lá, você tem enviar o documento e você tem notificar. No enviar, você vai colocar só o endereço do seu cliente.
Eu sei, mas, por exemplo, um certificado igual esse aqui, que acabaram de mostrar, sua participação, está assinado pela Ana e pelo Felipe Santa Cruz. Tá. Aí a pessoa vê no seu site, no seu currículo, e quer confirmar se é verdadeiro. Ela, como terceiro, ela acessa o site também? Poderia. Se você der acesso ao código, funciona como se fosse uma senha, aquele código do protocolo. Tem uma URL, né? Portal de assinaturas, oab.portaldeassinaturas/verificar/, e aí vem 16 letras separadas. Aquilo ali funciona como se fosse uma senha. A pessoa que tiver, por exemplo, boa ideia, eu devia ter mostrado o diploma da Belas Artes, por exemplo. É um diploma igualzinho, na frente, os registros, tudo, e no verso tem aquela URL com o código. Você pode pôr no seu currículo. Se tiver o QR Code, fica mais fácil ainda. Você consegue ler. Você pode pôr o QR Code também. E se eu tiver um contrato, eu ponho várias assinaturas, eu com o meu cliente, ambos têm que ter certificado, senão não dá. Ou eu entendi alguma coisa de usuário e senha ali, eu entendi que ele pode assinar também. Então, usuário e senha é um jeito de acessar sem o certificado. Então, se está sem certificado, ele não vai conseguir assinar digital. A gente tem esse produto novo que chama assinatura eletrônica, que é aceitar com um clique. Então, você vai escolher se é um clique, ou se você quer que colha uma assinatura na tela touch do tablet, do celular, do cliente, ou que ele vai fazer uma assinatura com o mouse. É possível ser uma assinatura eletrônica. Agora, se é um contrato e você pretende que isso seja um título executivo? Eficácia jurídica. Se você quer eficácia jurídica, se é um contrato de grande risco, é melhor que seja com assinatura digital. Não. Se é um contrato de baixo risco, pode ser uma assinatura eletrônica. Por quê? Você vai ter todos os elementos para acionar o indivíduo. Certo. E dentro do plano que a OAB tem de 100 assinaturas, o advogado, no lado dele, ele tá como advogado. As outras pessoas, pode ser qualquer pessoa com certificado digital, ela pode assinar, não tem custo. Pode. É um dos diferenciais do produto. Como você tem direito a 100 documentos de qualquer tipo, quando você sobe, é como se você estivesse pagando. E é 100 a cada período, a cada mês? A cada mês. Bastante. 1.200 por ano. Aquele e-mail que você falou que vocês enviam e garantem que foi enviado, ele tem como saber se a pessoa recebeu e se a pessoa leu também, ou isso não tem aviso? Não é confirmação de leitura. Só que enviou. É confirmação não só de envio, de entrega. Foi entregue no provedor de e-mail daquele cliente. Não deu erro. A caixa postal não estava cheia, existe aquele e-mail, ele foi recebido. Se o indivíduo acessou ou não, é uma outra história. É igual o AR, o aviso de recebimento. Entregam para o porteiro, entregam para quem estiver na casa. Não, tá ótimo, obrigado. Cabelo, só para esclarecer, a sua dúvida inicial com relação ao documento é a mesma coisa da Receita Federal. E nas opções de assinatura, você pode escolher se vai colocar a assinatura no próprio documento, no rodapé, na lateral, se vai adicionar uma folha adicional com QR Code, sem QR Code, tem todas essas opções de configuração, não é isso, Maria Tereza? É que a dúvida dele também era se ele poderia colocar no currículo a URL, ou se ele pode usar esse endereço e esse código ou o QR Code num outro documento que não seja quem está na transação, né? Que não seja o destinatário original. O cara checa se você decidir que é o que você quer. É a Conferência de Autenticidade da Receita Federal, é a mesma coisa. Só você copiar lá o link e o código que está dado, o número do documento, que vai poder validar aquele documento. Nesse caso, você pode até imprimir, né? Dizer esse documento digital tem validade no meio digital, documento papel tem validade na sociedade analógica. Então, se você imprime um documento assinado digitalmente, ele não vale para nada. Até porque a assinatura digital, o nome está falando, ela foi anexada, ela foi aposta a um documento, na verdade, a um arquivo digital. Se você imprimir aquele documento, ou seja, materializar aquele arquivo digital no suporte físico do papel vegetal, você vai poder botar uma nota de rodapé dizendo: esse documento existe, trata-se de um arquivo digital e e-mail eletrônico, a sua autenticidade
né, pode ser conferida no endereço tal. Apenas é um rodapé indicativo. Só para finalizar uma pergunta aqui, eu vi que pelo mobile eu consigo acessar. Então eu posso cadastrar um funcionário do meu escritório que por usuário e senha ele loga o sistema, ele baixa o arquivo no sistema, ele faz tudo menos assina e chega para mim só o aviso para eu assinar, eu checo no celular e assino, né? Isso, exatamente. E acho que amanhã, né, vai falar do Mobile ID. Amanhã vai falar do Mobile ID, né? Ou seja, vocês entendendo que a gente vai poder... A gente tem que parar de usar certificado digital só para peticionar. É isso que a gente quer. A gente pode assinar e deve assinar todos os nossos documentos, inclusive e-mails, né? Inclusive em Outlook, usar nossa assinatura digital para isso, porque vai conferir, né, Cabelo, o requisito da integridade. Ou seja, quando você assina digitalmente um documento, você fecha, você criptografa ele, de forma que qualquer tentativa de modificação, vamos lá, Word ou e-mail, de modificação, cai a tua assinatura digital. Então, a segurança jurídica, você tem que o conteúdo informacional que você enviou, ele continua inalterado. Né? É o requisito da integridade da assinatura digital. E isso, como o Lau falou, né, Maria Tereza, o requisito da mobilidade. Hoje, toda a indústria de segurança está indo para mobilidade. Nós estamos sempre para lá e para cá. Então, o escritório vai poder mandar um arquivo PDF, nós vamos poder conferir aquela petição, aquele documento, assina digitalmente e continua onde você está. Bom, eu agradeço a Maria Tereza Arão, em nome da OAB do Rio de Janeiro, o comparecimento e as explicações que foram tecidas, a participação do Marcos Cabelo, e vamos fazer um intervalo aí de 5 minutos para esticar as pernas, tomar um café e voltar para o que vem é bom aí, né? O que vem aí agora é o Google, né? Vem com a gente no Google trabalhar com o Google for Works, tá? Cafezinho rápido, a gente volta. Ainda não acabou, não, falei para vocês.